Olá, meu nome é Fábio Nogueira e estou aqui mais uma vez para trazer para vocês uma sugestão de leitura. A sugestão de hoje não é de literatura gestáltica propriamente dita, mas é um livro que fala um pouquinho das nossas bases epistemológicas, né? De alguma forma atravessa as nossas bases epistemológicas. Estou trazendo para vocês hoje como sugestão este livro aqui, Filosofias da Ásia, que é de autoria do Alan Watts. Esse livro, na verdade, é uma edição de palestras transcritas do Alan Watts. São palestras que foram editadas pelo seu filho. Esse livro ele é bem bacana, ele passa por alguns pontos que são de interesse de gestalt terapeutas, acredito hoje, faz uma introdução geral sobre filosofia oriental e traz um pouquinho sobre zen budismo, hinduísmo, sobre yoga, sobre taoísmo. E eu trouxe para vocês alguns trechos que eu destaquei, que são trechos do capítulo sobre budismo, que é o terceiro capítulo, o Ekozen. E os trechos são bem interessantes, eu acho que dá para dialogar com bastante coisa que a gente toma como pressuposto na Gestalt terapia. Bom, então o trecho que eu quero destacar para vocês é o seguinte, né? Ele fala assim, o Alan Watts: o budista diria que quase todos os seres humanos têm um senso falso de identidade, uma ilusão ou uma alucinação sobre quem eles são. Eu acho que esta é uma das perguntas mais fascinantes. Quem você pensa que é? Agora, o que parece se manifestar é o seguinte: a maioria das pessoas acha que o eu é um centro de sensibilidade em algum lugar dentro da sua pele, e muitas sentem que ele está em sua cabeça. As civilizações em diferentes períodos da história têm diferido em relação a isso. Algumas pessoas sentem que ele existe no plexo solar, outras que ele existe no estômago. Mas na cultura americana atual e na cultura ocidental em geral, a maioria acha que ele existe em sua cabeça. E é bem interessante esse trecho porque fala de toda a tentativa que a ciência contemporânea tem de reduzir, né, a nossa experiência vivencial a um sistema neurológico, quando na verdade a gente é um corpo que é muito mais ampliado do que só o sistema neurológico, né? E também precisar de uma consideração aí importante em relação à nossa relação com o ambiente. Afinal de contas, tudo isso é possível uma vez que a gente está constantemente em contato, né? Como diria lá o nosso livro, nossa referência seminal, né? A primeira realidade e a última, né? A derradeira realidade é estar em contato. O organismo não existe por si só e nem o ambiente também sem a relação com o organismo. E aí ele continua aqui o Alan Watts no livro, né? Agora, de acordo com algumas dessas grandes filosofias antigas, como o budismo, essa sensação de ser um indivíduo separado e solitário é uma alucinação. É uma alucinação criada por várias causas. O modo como somos educados, sendo, é claro, a principal delas. Por exemplo, a principal coisa que nos ensinam na infância é que devemos fazer aquilo que só será apreciado se o fizermos voluntariamente. Ou seja, né, a gente o tempo inteiro ali se colocando num papel de subserviência em relação às outras pessoas. Na verdade, quem acaba abordando muito isso, né, eu acho que é um dos pontos centrais da sua teorização, não é um gestalt terapeuta, é o Carl Rogers, mas Fritz o tempo inteiro também falava, né, sobre essa questão desse embate com o outro. Só que o Fritz fazia uma pontuação prezando pela questão do autossuporte, e a gente vê claramente, por exemplo, num contraponto com outro autor importante da gente, o Paul Goodman, né, que a questão do outro é inevitável. Né? Então, aquele discurso de autossuporte do Fritz para o Goodman não faz o menor sentido, uma vez que ele fala da necessidade de negociação o tempo inteiro frente ao outro. Pois bem, e aí o Alan Watts continua aqui no livro. Né? Ele fala sobre uma atenção seletiva, mas não no sentido positivo. Né? Ele fala de concentrando a sua consciência em uma única coisa à exclusão de muitas outras coisas. Nós nos concentramos dessa maneira nas coisas, nas figuras, e ignoramos o ambiente. Então passamos a achar que as figuras existem independentemente do ambiente.
mas na realidade eles andam juntos. Né? Então é um trecho bem interessante assim que me remonta a várias críticas sobre o movimento de mindfulness contemporâneo. Né? É um trecho que me lembra radicalmente da questão da relação da figura com o fundo, né? Do anacronismo que a gente tem, que é adoecedor, essa falta de awareness que nos possibilita entender o que está realmente acontecendo em cada momento. Né? E aí o Alan Watts continua aqui, né? Existe uma espécie de conspiração secreta entre a figura e o ambiente. São realmente uma única coisa, mas parecem diferentes. Mas um precisa do outro. Em geral, estamos completamente inconscientes em relação a isso. E aí o Alan Watts ele vai seguindo falando sobre todo esse aspecto, né, de relação entre figura e fundo, a relação da compreensão dessa relação. E que essa relação é uma relação que é importante para poder constituir os seres, constituírem as coisas como elas são, que as coisas não são de maneira isolada. E aí ele fala assim: e assim o biólogo passa a dizer que aquilo que ele está descrevendo não é mais simplesmente o organismo e o seu ambiente. Ele está descrevendo um campo que agora ele chama de organismo ambiente. E aquele campo é o que o indivíduo realmente é. Agora, isso é reconhecido muito nitidamente em todos os tipos de ciência, mas o indivíduo comum, e na verdade o cientista comum, não sente isso de um modo que responda à sua teoria. Ainda sente como se ele fosse um centro de sensibilidade encerrado dentro de um saco de pele. E ele vai continuar falando sobre todo o objetivo da metodologia budista. Né? Enfim, é um livro bem interessante para quem quer voltar, né, às bases aí da Gestalt terapia, não só de filosofia ocidental, porque isso é muito comum, né, costumeiro, a gente facilmente se volta para filosofia ocidental. E eu quis trazer um pouquinho para vocês aqui de um outro panorama que também nos é bastante importante, que são dos filósofos orientais. Tá bom? Então fica aqui a nossa dica de leitura, Filosofias da Ásia, do Alan Watts. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.